Existem algumas crenças que, se você acredita, elas vão te impedir de chegar no teu set do Speaking do IELTS. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vejo que muita gente acredita em muitas coisas e eles não percebem, as pessoas não percebem que é justamente por acreditar e fazer isso que a nota fica cada vez mais longe do set. Então vamos lá, a primeira coisa que as pessoas acreditam muito é achar que fluência garante nota alta. Geralmente são pessoas que moram fora, que se comunicam há muito tempo, desde criança em inglês, e que não tem problema para responder nenhum tipo de pergunta, conversam. E eles acham, por alguma razão, que só porque você é fluente, quer dizer, você se comunica sem problemas, você vai tirar um 7 no IELTS automaticamente. Na verdade, não, porque o 7 no IELTS, ele não se traduz em fluência, ele se traduz em critérios. Basicamente, para você ser um 7 no IELTS, você precisa cumprir os requisitos da nota 7. Se você não cumpre, você não é. Mesmo que você seja fluente, mesmo que você converse sem problemas. Isso sozinho não é suficiente. E outra coisa, como que tu vai cumprir algum requisito que tu não sabe qual é? Tu percebe que fica impossível de você entregar o que o 7 precisa se você não sabe nem qual é o requisito do 7. O outro ponto, né, que as pessoas costumam se preocupar muito, às vezes por até instrução, é tempo de resposta. Ai, na parte um você tem que falar por 1 minuto, na parte 3 você tem que falar por 1 minuto e meio, na parte um você tem que falar por 30 segundos, e não sei mais o que. Aí você se preocupa tanto com o tempo, que não está escrito em lugar nenhum, que você tem que falar por 1 minuto e meio, isso não está escrito em lugar nenhum, está escrito somente os critérios que tem lá. Mas o grande ponto é que tu se preocupa com o tempo que tu tá falando, mas tu tá se preocupando com o que tem nas tuas respostas? Dentro dessas respostas, você cumpre o que o teu critério pede, o que o requisito da sua nota pede? Porque se você falar por 3 minutos, se você falar por 1 minuto, se você falar por 30 segundos e não cumprir os requisitos da tua nota, adivinha? Não adianta, tempo não sustenta a nota. E às vezes você tá aí preocupado, ai, será que eu falei 30 segundos? Será que eu falei 1 minuto? Tu devia estar preocupado em, será que eu cumpri os critérios nessa minha resposta? Será que eu estou cumprindo aquilo que minha nota pede? É isso que tu devia estar preocupado. O outro ponto é, falando da parte 2. A parte 2 é a única que tem tempo. Tem 1 minuto para você pensar e tem até 2 minutos para falar. Beleza. O que acontece muito é quando você pega o cartãozinho, tem aqueles 3 bullet points, e aí você fica preso nos bullet points, achando que você tem que falar um por um naquela ordem. Não sei se você já sentiu isso, mas provavelmente tu sente que tu começa a falar, aí tu esquece, aí tu pega, aí tu olha o bullet point, aí tu esquece, aí tu lembra, aí tu fala mais um pouquinho, tu olha, tu volta. Tu percebe que isso quebra o teu raciocínio completamente? E quando você tem uma quebra de raciocínio, se você for usar uma link word, se você for contar uma história, ela vai ser quebrada também. Então, usar os elementos que precisa numa nota 7 também vai ser quebrado, porque toda hora tu para raciocinar uma coisa que tu já esqueceu. Quando, na verdade, você deveria focar em contar o que a questão tá te pedindo. Eles estão te pedindo pra falar de quê? Pra descrever o quê? Descrever um local que você gosta? Aquilo lá, ele vem pra te ajudar a pensar. Não é que você tem que cumprir daquele jeito, naquela ordem, falar todos os bullet points, tá? Então pensa nisso, porque às vezes você sente muita dificuldade na parte 2. Isso é a parte que mais me trava. Já vi muita gente falando isso comigo, Evelyn. Parte 2 pra mim trava tudo. Muito porque você tá tentando cumprir toda hora e a gente esquece qual que é o próximo. Tá? Então, foque em cumprir o que a questão está pedindo. Descrever o lugar favorito, descrever a sua música, descrever uma pessoa que você admira. Cumpra isso. O quarto ponto é achar. Eu já tive alunos que vieram de cursos, enfim, e eles acreditavam fielmente que para tirar um 7 precisava usar 3 estruturas complexas, não sei o que, 4, não sei o que. Aí eu perguntei uma vez para um aluno aonde estava escrito que tem que usar 3 complexas? Aonde estava escrito que tinha que usar 2 na parte 1? Onde estava escrito isso? Porque tudo que eu falo aqui com vocês é com base nos critérios da prova. E se você pegar os critérios que são públicos, você vai ver que não tem nenhum número lá. Falando, são 3 complexas, são não sei, 4 link words, são... Não existe isso. Existe flexibilidade. Isso é uma coisa que eles colocam lá. Que você tem que usar assim, assim, e tem que ser flexível, tem que ser quase livre de erros. Isso tá lá. Agora, quantidade não tem. E às vezes você, por acreditar tanto nisso, você fica preocupado nem em responder, mas em pensar se, ai meu Deus, eu já falei uma, eu já falei outra, eu já falei outra. Será que eu falo mais uma? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu já falei? E às vezes você acaba se preocupando tanto com a quantidade e tu não responde a pergunta. Entende? Como isso acarreta uma série de problemas que não deveria existir.
Tu deveria estar preocupado em achar uma forma de inserir aquilo que tu precisa, sem ter uma quantidade pré-estabelecida, sabe? Porque aí tuas respostas iam sair com naturalidade. Tu deve sentir, se tu tá preocupado com isso, que você sente que você trava, porque você tá pensando em outra coisa. Tá pensando se você usou uma, se você usou duas, se você usou três, menos em responder o que a pergunta tá te perguntando. Isso vai acabar gerando algumas travas. O quinto ponto é achar que para tirar um 7, 7 C1, Speaking C1, é sinônimo de palavras avançadas o tempo todo. Acabou palavras normais, eu tenho que usar todas as palavras avançadas. Você pega aquela lista, decora e tenta colocar o tempo inteiro. Só que, gente, existem palavras que elas são avançadas porque elas não são para usar em contextos normais de conversa. E quando você começa a usar palavras avançadas o tempo todo, fica muito claro que você não tem controle no que você está escolhendo para usar. Entende? Fora o alto nível de você usar aquela palavra inapropriadamente, no lugar errado que não tem contexto. Um vocabulário certo não é que você tem que usar palavras avançadas o tempo inteiro, mas que você usa palavras menos comuns e precisas. É isso que está escrito no critério, basicamente. Entende? Então, pare de tentar usar tantas palavras avançadas o tempo todo e se pergunte se essas palavras são precisas, se elas são menos comuns. Um outro ponto que é responsável por travar a nota de muita gente, eu não digo nem travar a nota, mas travar o speaking mesmo. O que o examinador vai pensar na minha resposta? Por exemplo, ele te pergunta, qual que é o seu tipo favorito de música? Aí você fala, vamos supor que seu tipo favorito seja funk. Ou pagode, enfim, samba. Aí tu fala assim, não quero falar que é samba. O que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar que eu sou uma pessoa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, ele não tá ligando pro seu ritmo favorito de música, ele não tá ligando pro seu lugar favorito. Ele tá ligando pra forma como você usa o inglês pra responder as perguntas. É isso que ele tá ali para te avaliar, a habilidade de usar aquela língua, a habilidade de comunicação. Então, às vezes, você tá crendo, jurando por Deus, que ele vai se preocupar se você fala que você gosta de samba, se você gosta de música gospel, se você gosta de... Ele não vai ligar. Às vezes você fica tão preocupado com isso que isso vai acabar te travando, porque ao invés de responder a pergunta e se preocupar de novo em entregar o que aquilo que a tua nota quer, tu tá se preocupando em entregar uma resposta porque o examinador não vai ligar, sabe? Se preocupe em responder a questão do jeito que a sua nota pede, somente isso. A sétima e última é acreditar, por Deus, que uma boa pronúncia, uma pronúncia clara, é sinônimo de imitar um sotaque. Vamos lá. Pronúncia é você pronunciar as palavras da forma mais correta possível, de uma forma que fique claro, que você consiga ser entendido. Ok. Sotaque britânico, sotaque americano é uma coisa que você não vai conseguir atingir. E você ficar se preocupando com uma coisa dessas, tá te fazendo perder tempo com uma coisa que não é tão relevante. Veja bem, eu não estou falando que você não deve se preocupar com pronúncia. É importante. Afinal de contas, se você pronuncia uma palavra errada, vai dar a entender que você falou outra coisa. Eu estou falando que pronúncia boa não é sinônimo de ter sotaque. Principalmente de imitar sotaque britânico, imitar sotaque americano, achando que isso vai, de alguma forma, subir a sua nota. Deixa eu te contar uma coisa. Se você está vendo esse vídeo e está vendo em português, provavelmente você é brasileiro. Imagina uma pessoa, por exemplo, eu sou carioca. Imagina eu tentar imitar uma pessoa que mora no Nordeste, uma pessoa que mora no Sul. Eu posso tentar. Mas vai bastar, sei lá, 2 minutos e você vai perceber que eu estou imitando aquele sotaque. Eu não vou sustentar aquilo. E vai acontecer a mesma coisa com você. Já que isso não vai impactar na sua nota, se preocupe em ter uma pronúncia clara, em pronunciar as palavras claramente. Somente isso. Essas são as principais crenças que impedem as pessoas de chegar no Band 7. 95% das pessoas que já passaram pela minha mentoria acreditavam em pelo menos 3 delas e isso acabava impedindo de fazer esse progresso. Então, se esse vídeo te trouxe alguma luz, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui. É a única forma de saber se você que tá aí do lado tá me ouvindo, gostou do vídeo ou não, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Também não se esqueça de se inscrever. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se por um acaso tu tiver alguma coisa relacionada ao IELTS que tu queira ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu trago o vídeo.